Segundo Reis, capítulo 8. A sunamita recebe de volta sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: "Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito." Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: "Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou." O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: "Devolva tudo o que pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje." A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente quando disseram ao rei: "O homem de Deus está na cidade." Ele ordenou a Hazael: "Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele e pergunte se vou me recuperar desta doença." Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Hazael disse: "Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença." Eliseu respondeu: "Vai e diga, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer." Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Hazael: "Por que meu senhor está chorando?" Ele respondeu: "Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas." Hazael disse: "Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim?" Respondeu Eliseu: "O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria." Então Hazael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: "O que Eliseu disse a você?" Hazael respondeu: "Ele me falou que certamente te recuperarás." Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael foi o seu sucessor. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite, rompeu o cerco inimigo e o seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de
Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Talia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que Deus reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus, Irene Oliveira. Shalom Adonai.